Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre introdução à programação com Go. Se você já tem um conhecimento bom em programação, eu não recomendo esse curso. Esse curso, a ideia dele mais é ensinar conceitos de programação básica através da linguagem Go. O que me motivou a fazer essa série de vídeos, na verdade, foi o fato que eu tenho estudado Go para fazer um projeto pessoal. E assim, eu achei a linguagem muito simples, muito direta ao ponto, então eu acho que é uma ótima linguagem para começar a programar. Ela, tipo, como ela tem conceitos mais, como é que eu digo, como ela lhe dá mais responsabilidade, ela permite com que você tenha um olhar mais crítico sobre os códigos que você está escrevendo, então eu acredito que é uma ótima linguagem para começar. Eu comecei a programar com C e eu achei muitas características parecidas do meu ponto de vista. Então eu acho que é uma ótima linguagem para começar, certo? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente começar é fazer o setup do ambiente. Nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, meu objetivo é fazer o setup do ambiente e depois fazer um primeiro programa para a gente sair do zero, para a gente ver a linguagem rodando, certo? Então, o primeiro passo, na verdade, é baixar o Go, baixar a linguagem Go. E para baixar ela, como é que eu fiz para baixar? Eu botei Golang no Google. O primeiro link que aparece é o da própria linguagem. Eu vim aqui no link download. E aí, de acordo com a sua plataforma, você escolhe, no caso, de acordo com o seu sistema operacional, no caso que eu estou usando macOS, mas eu já fiz a instalação no Windows também, é bem simples. É basicamente, você baixa, deixa as configurações padrões do jeito que ele seta e avança. E é só isso. Outra coisa que eu estou usando para fazer esse curso, não é uma obrigatoriedade, mas assim, eu recomendo, porque eu achei muito legal o jeito dessa ferramenta casar com o Go, é o Visual Studio Code, que é uma ferramenta da Microsoft para desenvolvimento. Ela é bem simples, mas assim, ela tem um plugin para Go que facilita muito o desenvolvimento, então eu recomendo muito quem estiver seguindo esse tutorial, quem estiver seguindo esses vídeos, fazer download dela também. E o download dela é bem parecido também, você escolhe o sistema operacional que você está trabalhando, avança simplesmente e no final vai estar instalado. Depois que você acabar essas duas instalações, eu recomendo que você reinicie seu computador pelo fato de que o Go vai para o path do sistema operacional. Então é uma boa ideia você reiniciar para caso o terminal que você esteja usando não esteja com esse path atualizado, ele estará depois da reinicialização, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu criei uma pasta no desktop chamada Aulas Golang, certo? Essa pasta não tem nada atualmente. Tá aqui meu terminal, deixa eu dar um ls aqui para limpar. Não, um CLS, não, é clear no Mac, desculpe. É isso, pronto, tá limpo aqui. Só fazer um teste, tipo, isso aqui é um terminal, certo? Eu vou fechar ele aqui só para, caso alguém não tenha familiaridade com o Visual Studio Code, para abrir o terminal, você vem aqui nessa aba terminal, meu terminal. Então, se eu escrevo aqui, se eu fiz a instalação correta, eu escrevo aqui Go Version, ele vai aparecer aqui a versão do Go que está instalado. No meu caso, é a versão do Go 1.14.1 para macOS, certo? Então, vamos começar. Então, nesse momento aqui, o que você precisa é ter o Golang instalado e ter o Visual Studio Code instalado, reinicia a máquina e abre o terminal, certo? A primeira coisa que eu recomendo aqui é que você faça a instalação do plugin do Go. No meu caso, esse plugin já está instalado, mas a busca por ele é Go, escreve Go, e esse primeiro plugin aqui da Microsoft. A diferença que ele faz é que ele dá algumas possibilidades de, por exemplo, debugar código, de fazer instalação de plugin, de fazer, como é que eu digo, baixar bibliotecas do Go. Então, é bem legal. É importante que ele esteja instalado para que o curso flua melhor, certo? Então, vamos lá, vamos começar criando o primeiro arquivo aqui. Aula1.go. Ele criou, ele fica com o mascote do Go aqui no ícone, e aqui está o arquivo. Ele já começa dando um erro porque está faltando alguns elementos básicos do arquivo, certo? Então, para fazer um programa em Go, o primeiro passo é você precisa dizer qual pacote ele pertence, qual pacote o arquivo pertence.
Depois você precisa, não necessariamente você precisa, mas no nosso exemplo aqui vai ser necessário, importar as bibliotecas necessárias para fazer o seu programa rodar. E por fim, definir o ponto de montagem. Primeira coisa que a gente precisa clarificar, né? Por que eu escrevi esses textos com 2 barras na frente? Isso é um recurso muito comum em linguagem de programação. E isso aqui já serve como lição para isso, que é o seguinte. Linguagem de programação, basicamente o computador vai ler o código que está escrito, certo? Só que às vezes a gente precisa de instruções que não vão ser lidas pelo computador, mas que nos ajudam a entender o que está acontecendo ali. E as instruções são os comentários. Comentários em Go podem ser feitos da seguinte forma. A gente pode botar 2 barras para dizer que essa linha aqui vai ser ignorada pelo compilador. Quando o computador estiver lendo esse código, ele vai ignorar essa linha porque ela tem barra barra, certo? Outra forma de comentar também é fazer o comentário de multilinhas, certo? Que é dessa forma. Dessa forma aqui, tudo que eu escrever aqui no meio vai ser ignorado também pelo compilador, certo? De cara aqui a gente já pode ver que ele está marcando aqui como se houvesse um erro. Esse erro provavelmente é porque ele não tem elementos básicos do programa, certo? Que são esses que a gente destacou nos comentários. Os comentários não são essas áreas. Eu só escrevi eles para guiar o nosso desenvolvimento, certo? A primeira coisa que a gente escreveu aqui foi a gente precisa descrever qual pacote esse arquivo pertence, certo? No Go, a gente só pode executar pacotes que estejam arquivos que estejam no pacote main, que é o pacote principal, certo? Então, como a gente só tem esse arquivo aqui, a gente vai pôr no pacote main. Para fazer isso, a gente usa o comando package main, certo? Isso aqui está dizendo que meu código pertence ao pacote principal. Main em inglês significa principal, então é isso que ele significa. Eu vou mover essa linha de comentário para baixo, só para manter a linha de package como sendo a primeira linha do meu programa, certo? Coloquei ela aqui embaixo, salvei o programa. Ele ainda está... tudo bem. O que ele está dizendo aqui, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Outra coisa importante aqui agora são os imports, certo? Que são as bibliotecas de terceiro. Por exemplo, se eu quero escrever alguma coisa na tela, eu não vou fazer o código de máquina para escrever isso na tela. Eu uso uma biblioteca já desenvolvida na linguagem que me permita fazer esse recurso. E é o que a gente vai fazer agora. Certo? Eu vou escrever import aqui, vou abrir e fechar parênteses e vou importar um pacote chamado FMT. Esse pacote é o responsável por fazer impressão na tela, por exemplo. Ok, além dizer qual pacote meu arquivo pertence e declarar os imports que são necessários para fazer ele rodar, eu preciso de um ponto de montagem. Um ponto de montagem varia de linguagem para linguagem, mas ele é basicamente a partir de onde o seu programa vai ser lido, certo? O computador o processador, depois que passar pelo compilador, o programa é lido linha a linha, como se fosse um texto. Então a gente precisa botar um ponto para dizer, olha, comece a ler linha a linha a partir desse ponto. E esse é o ponto de montagem, certo? No Go, esse ponto de montagem se dá através de uma função. Declarações de função no Go são a partir da palavra func. A gente vai explicar depois com mais calma o que são funções, certo? Mas o que importa agora é só dizer que a função, o ponto de montagem do Go é uma função chamada main, certo? Isso significa que é a função principal do Go, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte. A gente tem um arquivo que pertence ao pacote principal. Ele usa como biblioteca a biblioteca FMT. E ele tem o ponto de montagem, a função main, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer um programa que diz Olá Mundo, certo? Então, eu vou usar a biblioteca FMT, que é a biblioteca de escrita. Vou botar um print ln, que é um comando para imprimir uma linha.
Vou abrir parênteses aqui, vou dar um barra N para pular a linha. Barra N. Outro barra N aqui, para ficar mais organizado. Eu vou botar aqui. Olá, mundo. Certo? Salvei meu programa. A mensagem que ele deu aqui foi que esse barra N aqui é redundante pelo fato de que, por ser um print ln, que significa print new line, ele já vai dar um barra N, certo? Então eu vou apagar essa linha aqui. Salvei. Pronto. Agora eu tenho a descrição a qual pacote pertence o meu arquivo. Tem o import da biblioteca FMT que eu estou usando aqui. E tem a instrução que eu quero mostrar, certo? Eu quero mostrar isso aqui no console. Então, para rodar meu programa, eu venho aqui no terminal que eu abri aqui, boto go run, que é o comando de rodar, e o nome do meu arquivo. Aula 1. Eu usei tab para autocompletar. Ele procura na lista de nomes quais nomes disponíveis, como o TA só tinha aula. E ele rodou, certo? Ele mostrou aqui a mensagem Olá Mundo. Se eu quiser Olá Mundo 2020, salvar e rodar, ele vai escrever Olá Mundo 2020. E com isso a gente encerra a nossa primeira aula, certo? Só para recapitular, o que a gente viu foi como configurar o ambiente para trabalhar com Go. Instalamos a linguagem, depois instalamos SDE aqui, o Visual Studio Code. Depois instalamos o plugin do Go para ele entender a linguagem e os comandos. Depois montamos um programa que pertence ao pacote principal. Declaramos uma biblioteca. Declaramos um ponto de montagem e rodamos. Só para entender essa questão do ponto de montagem, por exemplo, se eu botasse aqui outra linha abaixo e escrevesse outro comando, por exemplo, soma, 2 pontos, vírgula, 2 mais 2, o que ele faria é, ele chega no ponto de montagem, lê a primeira linha e depois lê a segunda linha, certo? Salvei o programa, vou rodar, ele botou Olá 2020, como está escrito aqui, soma 2 mais 2 é 4, soma 4, certo? Com isso eu encerro esse primeiro vídeo. No próximo nós vamos falar um pouco sobre variáveis, seguindo o fluxo do aprendizado de programação. Obrigado por assistir até aqui e até mais.